Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo GEL, Grupo de Estudo dos Livros da Codificação, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV ele fica localizado na rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Hoje nós estaremos completando o estudo do capítulo 17. Esse é o nosso 30º vídeo, e com o título Sede Perfeito, seria a parte 2. Então, para iniciarmos o nosso estudo, quer dizer, antes de mais nada, todos já perceberam o retorno aí da nossa irmã Jordana. Seja bem-vindo, Jordana. E para darmos início ao nosso estudo de hoje, eu vou estar aqui fazendo o compartilhamento da nossa música, para harmonizar o nosso estudo. Então vamos lá. A Jordana perdeu a transmissão. Mas tudo bem. Deus, de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de experiência na carne. Obrigado pela saúde dos nossos corpos, das nossas mentes. Obrigado pelo alimento das nossas mesas, pelo trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar uma doutrina que tanto nos ajuda, nos consola, nos orienta, nos fortalece. E é isso, Senhor, que esperamos fazer ao dedicarmos um pouco do nosso tempo para estudarmos as coisas relativas ao Espírito. Que na noite de hoje possamos, Senhor, contar com a presença dos nossos amigos espirituais da Seara do Senhor, que possam contribuir auxiliando as nossas irmãs que trarão para a gente reflexões, Senhor, sobre esse capítulo tão importante e que possamos ser merecedores de adquirirmos um pouquinho mais desse conhecimento e que, principalmente, tenhamos condições de praticá-lo. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bem, então, começando o estudo, eu passo a bola então para a Juliana. Juliana, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarmos juntos em mais essa oportunidade de estudarmos os ensinamentos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca para que nós possamos seguir na nossa jornada evolutiva com mais confiança, com mais disposição, sabendo que não estamos sozinhos, nessa longa jornada. Então, hoje nós vamos continuar no nosso capítulo 17, mas falando de uma parábola que é uma das que nós mais gostamos de estudar, que é a parábola do semeador. Então, lembrando que o Mestre Jesus nos falava por parábolas para que elas pudessem se perpetuar no tempo, para que elas pudessem ser atuais
em qualquer época em que fossem estudados. E não seria diferente com essa bela e conhecida parábola do semeador, né? Porque essa parábola, ela vai nos convidar a uma reflexão do nosso interior, e todos os itens que acompanham essa parábola, né, nas instruções dos Espíritos, falam muito do que nós trazemos na nossa consciência, né? Onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência, né? A gente vai estudar um pouquinho depois no item do dever e assim por diante. Só que essa parábola, ela nos convida para essa reflexão porque ela nos ajuda a nós compreendermos o nosso momento, né? A nossa disposição para semear. Porque se nós semeamos todos os dias e já estamos nessa longa jornada, há um bom tempo, há um longo caminhar, nós também colhemos todos os dias, né? Então, por isso que nos convida a essa reflexão, para que nós comecemos a semear da melhor maneira que pudermos, para que possamos colher, né, ao longo da nossa caminhada, também da melhor maneira que pudermos. E aí, nós vamos ler, não toda a parábola por conta do nosso tempo, mas os 2 primeiros parágrafos, porque são importantes para que a gente possa compreendê-la, né? Para que a gente já possa ir organizando o nosso pensamento, né, na busca dessa compreensão da parábola. E aí não podia começar de forma melhor, né, como aquele que semeia saiu a semear, né? Quando Jesus coloca a parábola. Então, lá no primeiro parágrafo, vem escrito assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está lá em Mateus. E aí a gente conversa um pouco, né, sobre essa parábola tão bela do mestre, que, aproveitando aquele povo que o acompanhava, que parava para escutá-lo, né, ele usava de todos os meios que ele tinha naquele momento para fazê-los compreender. E ali, na sua maioria, eram pessoas simples, né? Eram aqueles que viviam da agricultura, que sustentavam suas famílias através do seu trabalho, né? Daquele trabalho ali familiar, de tudo aquilo que envolvia aquelas pessoas naquela época, né? E aí a gente lembra da agricultura, da Palestina, né? E a gente lembra que Jesus, na sua sabedoria, né, na sua infinita bondade, ele trazia para aqueles trabalhadores, aqueles agricultores, aqueles que trabalhavam na terra, esse entendimento, porque eles não preparavam aquela terra para receber a semente, né? Haroldo Dutra fala isso com muita propriedade para a gente, quando a gente vai buscar entender o que a parábola vem nos falar. Então, aqueles agricultores, aqueles trabalhadores da época, eles não preparavam a terra para receber as sementes. Eles não tinham esse hábito, porque eles trabalhavam para o seu próprio sustento. Então, ali, eles plantavam, eles colhiam, eles se alimentavam e eles iam vivendo. E Jesus, sabiamente, aproveitando-se da tarefa, do trabalho, né, que eles tinham naquele momento, daquilo que os ocupava durante todo o dia, ele vem lhes falar, vem lhes dizer que era preciso preparar a terra para que a semente fosse plantada, fosse bem cultivada e desse bons frutos.
né? Então, Cristo usou do ofício daqueles que o seguiam na época, daqueles que o ouviam na época, para que eles pudessem compreender um pouco dos ensinamentos do nosso Pai de amor e bondade, né? E assim ele fez. Então, o fruto, ele sempre será proporcional à qualidade da terra. Por isso, a importância de cuidar dessa terra, né? Como ele fala aqui na parábola para a gente. E aí, nós fomos buscar trazer para os nossos dias, né? Para a nossa atualidade. O que a gente pode fazer? Qual a reflexão que a gente pode tirar de todos esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos coloca? Né? É uma reflexão muito profunda, como nós já dissemos, porque mexe muito no nosso interior. Como cuidar da nossa terra íntima, da terra do nosso coração. Né? Como exercitar a confiança, a fé e a confiança no alto, naqueles que nos amparam, que nos amparam na nossa caminhada. Né? Como é que nós podemos fazer a nossa parte da melhor maneira, aquela parte que nos cabe, aquilo que o Mestre espera de nós, porque nós só temos o trabalho que nós já podemos sustentar, que nós já podemos doar o nosso melhor, praticar o nosso melhor, né? Então, usar o Evangelho como um instrumento de trabalho transformador. Não só o Evangelho que convence, porque o convencimento ele pode mudar a cada época, a cada fase, mas o Evangelho que transforma. Quando nós transformamos a nossa maneira de pensar e de agir, nós vamos nos conduzir dentro das leis divinas, né? Dentro das leis que o nosso Pai nos colocou, né? Dentro daquelas leis que nós trazemos na nossa consciência. Então, Jesus vai nos mostrar que o Evangelho ele transforma, e com esse entendimento de transformação, nós vamos também adubando a nossa terra íntima, porque o transformar a nossa terra íntima é adubar essa terra íntima, é tratá-la com amor, com respeito, com dedicação, né? Usando da nossa fé, da confiança, do homem de bem que nós trabalhamos dentro de nós, para que nós possamos, então, fertilizar essa terra, né? Fazê-la da melhor, usá-la com o melhor adubo possível. Então, como é que essa transformação ela vai acontecendo? Nosso Pai nos dá elementos para que nós possamos fortalecer as nossas sementes, né? Aquelas sementes que nós plantamos diariamente, como nós dissemos, trabalhando no bem, exercitando a caridade e o perdão, né? O amor e a justiça, perseverando e trabalhando a resignação. Então, se nós pensarmos, são todos os capítulos do Evangelho que nós já passamos. Né? Bem-aventurados, todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. Todo esse trabalho que nós nos doamos, esse trabalho no bem, esse convite que o Mestre Jesus nos faz para que nós possamos trabalhar dentro da caridade, do perdão, da lei de amor e de justiça, né? De tudo que nós já viemos buscando compreender durante esse ano aí de estudos do Evangelho. Então, Richard Simonetti, ele foi muito feliz num livrinho que nós temos aqui dele, que fala Histórias que Trazem Felicidade. E eu gosto muito de usar o Richard Simonetti, porque ele é muito atual, né, no que ele coloca dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus e facilita a nossa compreensão. Então, ele nos coloca e se coloca como aprendiz, né? E aí, nós, como aprendizes que somos, podemos compreender melhor, né, tudo que o Mestre Jesus veio nos colocar. Então, o tempo vai ser o de cada um, né? O despertar é de cada um, de acordo com a interpretação e também com o esforço que nós fazemos para que essa transformação aconteça. E aí ele chama de 4 turmas, né? Ele chama da turma da beira do caminho, né? Quando a parábola fala aqui para a gente da parte da semente que cai ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram, né? Outra parte em lugares pedregosos. Aí ele vai chamar da turma dos pedregosos lugares. Então ele é muito assim alegre na maneira de colocar,
né? E nos faz também compreender dessa maneira, de uma maneira que não nos deixa tristes, mas pelo contrário, de que nos mostra que nós podemos nos modificar, sim, que nós podemos fazer essa transformação, sim. Então, a primeira turma, nós vamos depois, ao final, conversar, né, com o Lene, com o Adriano, com a Jordana, para qual turma nós queremos trabalhar, né? Em qual turma nós queremos exercitar, né, o nosso trabalho diário. Então, vamos lá, na turma da beira do caminho. São aqueles que estão alheios à palavra do Evangelho. Comparecem na casa religiosa, né, aquela casa que escolheram para frequentar, para trabalhar, para buscar solucionar os seus problemas e logo se afastam. Colocam vários empecilhos para seguir em frente. Ou seja, nós abraçamos a religião, né, aquela que nós nos sentimos melhores, mais confortáveis, mais esclarecidos, né, mais fortalecidos, mas ao mesmo tempo, quando nós conseguimos, né, solucionar aqueles problemas que mais nos afligem, nós acabamos por nos afastar. E qual de nós nunca passou por essa situação? Ou sempre vem ao pensamento, né, pessoas que estão à nossa volta que também têm o mesmo tipo de atitude, né? Então, essa é a turma que fica na beira do caminho. Depois ele vai falar da turma dos pedregosos lugares, que são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com muita alegria, ficam entusiasmados, gostam realmente de ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus. E até guardam valorosos ensinamentos, parte desses ensinamentos, dentro de si. Mas ainda não estão dispostos a enfrentar os dissabores para aderirem a esses ensinamentos, para realmente buscarem essa transformação íntima através desses ensinamentos. Eles se animam, né? Como ele fala aqui, olha, outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes brotam, olha a alegria brotando. Mas como não tem profundidade, né, o sol vem e as queima, porque elas não têm uma raiz forte ainda, né, que as sustente para ultrapassar as dificuldades e não viver só daquelas alegrias, né? Então ele coloca para a gente essa turma dos pedregosos lugares. E aí ele dá um exemplo muito interessante, porque ele fala assim, o sol abrasador são as nossas vicissitudes. Esse é o sol que vai queimar, né? Aquela alegria que nós tivemos num primeiro momento. E essas vicissitudes a gente pode dar como exemplo o preconceito, né? A discriminação, tudo ainda que vai cegar as nossas atitudes, tudo ainda que ainda vai nos atrapalhar a enxergarmos o que realmente é importante, né? E aí lá depois ele fala da turma dos entre os espinhos, né? Quando diz aqui, outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Né? Então, essa turma entre os espinhos, essa turma vai aceitar a palavra, mas a sedução do mundo ainda sufocam essa turma. Né? A sedução do mundo ainda é maior. As coisas do mundo ainda falam mais alto. Né? O mundo material. Tudo aquilo que ele pode oferecer. Então, ao mesmo tempo que escutam a palavra do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, as coisas do mundo ainda se fazem mais presentes, né? As coisas materiais. E aí, ele completa colocando, o Espiritismo é bênção de Deus. Gostaria de participar, mas ainda há muitos que não se sentem preparados para abraçar o trabalho da maneira correta. Né? Sabem que o Espiritismo, aqueles que abraçam a doutrina espírita, e aí não só a doutrina espírita, mas aqueles que abraçam a sua religião, né? Aquela que os conforta e os deixa mais à vontade, mas ainda não estão preparados para abraçar o trabalho que tudo isso irá desenvolver, né, em suas mãos. Então, essa é a turma do Entre Espinhos. E aí, até que se entra na turma do solo fértil, né, que é o finalzinho desse segundo parágrafo, que diz que finalmente a semente cai em terra boa,
e aí produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí ele diz que é a turma do solo fértil. As pessoas que ao primeiro contato com a palavra sentem um frêmito de emoção, algo que toca o mais íntimo do ser, como se sua vida estivesse até então em compasso de espera. E a partir dali, acontecem as suas conquistas, né? As suas transformações vão acontecendo. E aí é um maravilhoso despertar que ilumina seus caminhos. Logo arregaçam as mangas e tornam-se multiplicadores de sementes. Esses multiplicadores de semente é justamente quando Jesus fala o produzir 30, 60 ou 100 por 1, segundo as suas possibilidades. Mas sempre estendendo o bem ao redor de seus passos para que o reino de Deus, o reino celeste, se estenda pelo mundo. Então, são aqueles que querem arregaçar realmente as mangas e trabalhar para levar os ensinamentos e os exemplos do Mestre Jesus por onde passarem. E aí, a partir dessas colocações lá nas instruções dos Espíritos, com o dever, a virtude, a gente vai entendendo tudo isso ao longo do nosso estudo da noite de hoje. Então, é muito bacana essa maneira que o Simonetti traz para a gente, essas 4 turmas. E é claro que nós vamos querer pertencer à turma do solo fértil, né? Nós almejamos chegar nessa turma, porque nós realmente queremos trabalhar, né? Nós não ficaremos só na alegria, só no pensamento de será que eu podia fazer melhor, mas ainda não me sinto preparado. Vamos deixar as coisas do mundo para o mundo, né? E vamos trabalhar para sermos melhores. Enfim, é uma parábola muito rica, né? Nós não temos um tempo muito grande para conversarmos, mas assim, ao lermos a parábola no Evangelho, se quisermos buscar mais colocações, mais explicações, assim, tem uma gama de palestrantes, de estudiosos da doutrina que vem colocar para a gente de uma maneira muito simples, né? Mas que nos convida a essa reflexão, nos convida a essa transformação mesmo. E o Richard Simonetti, ele fala para a gente que, sem dúvida, nós podemos entrar para a turma especial do solo dadivoso, que é a turma do solo fértil. Nós podemos, mas também nós devemos, né? Porque é a nossa meta, né? Nós fomos preparados para sermos felizes, para fazermos parte desta turma do solo fértil. Então, ele fala assim no finalzinho, é muito bacana. Usar a enxada da vontade, resolver a terra da indiferença, preparando o solo do coração para as sementes do Evangelho. Então, gloriosa será a nossa passagem pela terra, com frutos dadivosos em favor do próximo e abençoada edificação para cada um de nós. É nós fazermos pelo próximo, porque aí estamos fazendo por nós mesmos e estamos trabalhando por todos, né? Nessa lei de cooperação, que aí a gente vai falar de Emmanuel, né? Não tem como não falar dele. Então, olha, meu tempo já está aqui no finalzinho, deixa eu começar no dever, senão não vai dar tempo de falar do dever. Mas o dever, a gente separou justamente Emmanuel, porque quando a gente entra nas instruções dos Espíritos, né, e a gente escuta a mensagem que Lázaro trouxe para a gente na sua psicografia, a gente entende que ele coloca em pauta as nossas experiências espirituais, né? E a partir dessas experiências, nós também vamos encontrar no dever um mecanismo de reajuste em relação à lei divina, a lei natural, a lei que nós trazemos na nossa consciência, que está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei divina, a lei de Deus? Na consciência. Os espíritos são muito claros ao responderem a Kardec. Então, nós trazemos essa lei em nós, né? Cada um de nós vai desenvolvê-la de acordo com as suas conquistas, né? Com a sua busca para ser um homem de bem, né? Para fazer essas transformações necessárias. Então, Emmanuel nos diz que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria do Criador, pela sabedoria divina,
para o desenvolvimento de nossas faculdades. Porque nós trazemos a lei divina na nossa consciência, né? Então, a partir daí, o dever, ele vai definir essa submissão que nós temos de acatar a essas leis, né? Que nós temos que seguir exemplificando-as, transformando o que nós precisamos transformar em nós, que ainda precisa ser colocado em prática para o bem. Nós ainda praticamos o que não é bom. Nós ainda trabalhamos em nós muitas coisas que não nos fazem bem. Mas o dever, né, que está lá no nosso interior, ele vai ser esse mecanismo de reajuste, né? Emmanuel fala isso para a gente, olha. Ele diz que o dever tem o seu propósito. Olha o propósito dele aí. De dar origem a esse ajustamento da lei divina em cada um de nós, né? Ele não vai deixar que nós deitemos a cabecinha no travesseiro e descansemos com a consciência tranquila. Porque ele vai falar para a gente, não, peraí, né? O dever, a minha responsabilidade, ela me chama para que eu reavalie a minha conduta, para que eu reavalie como eu me comportei, né? Então, por isso que o dever, ele tem esse propósito, né? Esse ajustamento da lei divina dentro de cada um de nós, naquilo que nos compete realizar para o nosso próprio crescimento. Então, Emmanuel diz que é esse desejo, essa necessidade interna que nós trazemos, né, de exercitar o dever, de nos transformarmos para fazermos um dever, cumprirmos o nosso dever, cumprirmos com a nossa responsabilidade, é que nos vai alavancar no crescimento, no progresso, né? Vai nos ajustar em relação à lei divina, que é a lei que trazemos na nossa consciência. E aí, como nós dissemos, a pergunta 621, lá do Livro dos Espíritos, onde está escrita, né, essa lei divina, está escrita na nossa consciência. Porque o dever, ele vai trabalhar em nós o esforço, a nossa vontade de fazer mudanças profundas, porque todos nós estamos em busca da felicidade. Esse é o nosso caminho, né? Então, se nós estamos em busca dessa felicidade, nós vamos trabalhá-la da melhor maneira. E é o dever que vai nos ajudar nesse esforço, nessa busca pela vontade de mudanças profundas no nosso pensar e no nosso agir, né? Então, os elementos externos, tudo que está à nossa volta, é claro que eles vão nos auxiliar nessa busca, né? O meio em que nós estamos, o meio em que nós vivemos, as coisas do mundo, né, que estão à nossa volta, elas irão nos influenciar, sim. Mas aí é a nossa responsabilidade, através desse mecanismo do dever, que vai nos colocar nesse ajuste, no que é certo, né? Não é porque eu estou no mundo que eu vou ter que fazer tudo o que o mundo me coloca. Eu vou ter que trabalhar no mundo pelas coisas certas, pelas coisas que me vão fazer caminhar, que me vão fazer progredir, né? Que irão me ajustar na lei divina, e não aquelas que me estacionarão ou que me colocarão do lado do que ainda é imperfeito, do que ainda é falho, do que eu ainda preciso modificar, né? Então, seguindo mais um pouquinho já para a gente terminar e passar para os nossos amigos, para ouvir a consciência, nós temos que fazer um exercício que é muitas vezes difícil, mas que é importantíssimo. Porque quando nós exercitamos o autoconhecimento, nós estamos ouvindo a nossa consciência. Lá no programa, eu até anotei aqui para não esquecer, da FEB TV, é muito interessante. Ele se chama Lições de Emmanuel. Está lá na FEB TV, quem tiver curiosidade, joga lá no Google, e aí vai poder assistir a vários programas desses, Lições de Vida, né? Isso, Lições de Emmanuel, com Saulo César. E é muito interessante, porque o Saulo coloca assim para a gente: o autoconhecimento é a nossa via de acesso à nossa consciência. Porque quando nós buscamos nos conhecermos, nós vamos ter essa via de mão dupla, né, entre nós e a nossa consciência. Então, é o autoconhecimento que vai nos ajudar. Como nós já dissemos, não é uma tarefa fácil, mas é necessária, porque só a partir daí é que nós vamos começar a compreender, vamos buscar refletir e a entender sobre as nossas conquistas,
sobre aquilo que nós já temos, sobre aquilo que nós já transformamos e sobre aquilo que nós ainda estamos no caminho, sobre aquilo que nós ainda precisamos caminhar para o nosso progresso de espíritos eternos que somos. Então, seguir os exemplos do Cristo é seguir os exemplos do dever mais bem exercitados para nós, né? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Ele cumpriu com todos os seus deveres. Ele trabalhou por todos os deveres, né, que ele trouxe e que ele conseguiu nos deixar de exemplos. Então, seguir o Cristo, seguir os seus exemplos é o dever mais bem exercitado, mais bem aplicado que nós temos para nos ajudar nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória. E aí, falando do Saulo de novo, no mesmo programa das lições de Emmanuel, ele fala assim para a gente: o cumprimento do dever no cotidiano de nossas vidas estabelece os mecanismos de paz, de equilíbrio, de tranquilidade e de felicidade. Tudo isso dentro do cumprimento do dever que nós temos a oportunidade de exercitarmos diariamente, né, no nosso cotidiano. Busquemos no dever bem compreendido, bem cumprido, o patamar para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, que nós tenhamos isso bem claro. O dever vai nos alavancar, vai ser esse mecanismo que vai nos reajustar, vai nos colocar em sintonia com a lei divina, né, que nos convida todos os dias para que nós possamos semear o melhor para colhermos o melhor a cada novo dia que temos a oportunidade da colheita, né? Então vamos lá, agora, meus amigos, fiquem à vontade. Antes de mais nada, né, os irmãos estão participando através do YouTube, se quiserem participar, fazer suas avaliações ou deixar aqui um ponto de vista, né, por favor, no chat, está à disposição. Eu queria acrescentar nesse sentido, né, a importância dessa parábola do semeador, o quanto que a preocupação de Jesus, né, em instruir, né, não é à toa que ele é classificado como mestre, né? Ou seja, ele tem a preocupação realmente de, diante daquela multidão, passar, né, para aquelas pessoas que, ou seja, era um momento especial, ou seja, a estada dele no mundo, obviamente, era passageira, né, ou seja, aquele era um momento único, né, e que, obviamente, ele recebe essas multidões, por quê? Pelo seu magnetismo, né, pelo tipo de espírito que era, é natural que a multidão queira estar perto dele. Uma pequena comparação, é muito bom estarmos próximos de Divaldo Franco. Acredito que aqueles que tiveram a oportunidade de estar próximo de Chico Xavier, a mesma coisa. São pessoas que emanam boas energias, né? Então, imagina Jesus. Então, irmãos, ou seja, é muito claro, né, para a gente essas classificações, né, se podemos dizer assim, né, de cada ser diante da semente, que seria o Evangelho, a boa nova. Né? Ele tentava explicar que palavras elas se perdem. Né? Jesus ele só tinha, naquela condição, falar, mas que era necessário para aquelas pessoas a reflexão, né, o esforço, e aí ele coloca, né, os diversos personagens ali, né, ou seja, o terreno seco, o terreno com muitos espinhos, o terreno pedregoso, né, e hoje a gente tem, a partir, né, da luz, né, da doutrina espírita, condições de podermos classificar esses terrenos de uma maneira mais especial, né, ou seja, essas pedras que representam aí o terreno pedregoso, né, numa situação, já se eu não me engano, Emmanuel falar que seriam os espíritos que estão até em melhores condições do que aqueles terrenos secos, né, mas que a sua condição mental encontra-se cristalizada.
Então, ou seja, é necessário o esforço desses espíritos de poder reverter isso. Eles têm uma certa consciência, mas está cristalizado, ou seja, é como se fosse o sentimento do amor, né? Que o próprio Emmanuel ele coloca lá. Todos nós nascemos com o germe do amor, porém, muitas vezes ele encontra-se cristalizado. Ou seja, a gente precisa nos esforçar, né? Nós precisamos nos esforçar para que transformemos essa condição desse germe. Ou seja, a semente ela só poderá germinar se realmente tiver um terreno fértil ou bom, né? Porque ela pode germinar num terreno, como a gente nessa própria parábola aqui, né? Podemos observar que germinar não é lá o objetivo maior. É necessário que seja um terreno fértil e que crie raízes fortes. Esse assim, a grande mensagem, né, dessa parábola. Muito interessante mesmo. Meus irmãos, passo a bola para vocês. Se quiserem fazer alguma complementação. Você vai falar, Jordana? Porque eu acho que era melhor a gente continuar, né, Adriana? A gente dá sequência, que já são 20 para as 9. Então, meus amigos, nós vamos dar sequência, tá? E se vocês quiserem colocar os seus comentários, fiquem à vontade aí. Então, dando sequência, a gente vai entrar agora na virtude, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a virtude e os superiores e os inferiores. Essas duas mensagens são do mesmo espírito, né? É de François Nicolas Madeleine. E na mesma época também, mesma época e lugar. Estava em Paris, em 1863. E aí, então, quando a gente pensa em virtude, né? Eu fui lá dar uma olhadinha no dicionário para ver qual é o significado no dicionário de virtude, e eles colocam para a gente que é o que segue os preceitos do bem, as normas morais, a boa conduta, que está bem dentro, né, do que a gente entende como virtude no Espiritismo, né? E aí, olhando também lá com Raul Seixas, olha que absurdo, Raul Teixeira, gosto muito dele, tá? Ele é um excelente palestrante. Ele coloca para gente que é a disposição da alma em agir no bem. Então, todas as vezes que a criatura se dispõe a agir no bem, ela realiza uma virtude. E no Evangelho, ele começa bem falando assim para a gente que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, assim, sempre falando, né, da gente estar realmente nesse caminho do bem, né? E o homem de bem, o Sidney falou conosco semana passada, né? Foi assim com bastante propriedade, foi muito, muito bacana a aula dele, né? Sobre o homem de bem. E o homem que possui essas qualidades do homem de bem, né? É que ele cumpre, então, consequentemente, a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, meus amigos, virtude é sempre qualquer ação no bem, né? O que a gente deseja, né? Estar praticando o bem para também a gente estar se aproximando cada vez mais de Deus, né? Então, a gente precisa, né, estar pensando sempre dessa forma. E ele vem falando da questão da ostentação. Então, como assim, né, que uma pessoa vai ostentar uma virtude? Estranho, né, a gente já pensar nessa questão, né? Como poderia alguém estar ostentando uma virtude? A partir do momento que você tem uma virtude, não cabe mais certos sentimentos, né? Então, a criatura que vai demonstrar vai querer ostentar a virtude, ela, na verdade, ela está mostrando que ela não possui ainda essa virtude, né? Porque está faltando aí uma certa qualidade, que seria a modéstia, né? Na verdade, a humildade, né? Porque, e que, ao contrário, então, né? Ao contrário, que aquele vício que se opõe à humildade é o orgulho. Então, na verdade, ela possui ainda esse orgulho, né? Quando você pensa em ostentar algo, você quer mostrar para os outros que você tem, é porque, na verdade, né, no caso da virtude, é porque, na verdade, você ainda não possui. Né? Você possui esse orgulho aí. E, então, nós vamos chegar no ponto mais alto da virtude
na verdade, é com o desinteresse pessoal. A gente não pode ter mais orgulho, não pode ter egoísmo, né? E é, então, impossível, né? Uma virtude verdadeiramente cristã, ela estar lá, habitar no nosso coração junto com a vaidade, com o egoísmo, com o amor próprio, né? Porque esses sentimentos, eles são sentimentos que vão encobrir as boas qualidades que caracterizam o homem virtuoso, que caracterizam, na verdade, o homem de bem. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta que vem falando da virtude, né, que é a 893, o Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E eles, então, vão responder que toda virtude tem seu mérito, né, porque todas vão indicar um progresso na senda do bem. E a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, a gente tem que resistir, né, ao que temos ainda de ruim, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, ele vem aí reafirmando essa questão, que a gente precisa desse desinteresse pessoal, né? Então, pelo bem do próximo, né? Então, ele está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então, sem nenhum pensamento oculto. E a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade, né? Então, aí a gente pensa, né, a partir disso daí, se seria justo nós demonstrarmos uma satisfação íntima, essa satisfação interior, quando nós praticamos uma boa ação. Será que seria justo isso? Sim, não é condenável, é justo, desde que realmente ela seja aquela satisfação interna, íntima, né? Não é aquela satisfação que a gente vai exteriorizar, que a gente vá em busca de elogios, porque aí a gente acaba realmente demonstrando essa questão do amor próprio, né? A característica desse coração orgulhoso que a gente está falando, né? E a virtude, então, ela não é para ser usada somente em momentos, assim, especiais, né? Em momentos que a gente tem a hora marcada, dia e hora marcada. Não, ela deve fazer parte do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Como o alimento que a gente ingere diariamente, como o ar que nós respiramos, ela deve ser isso, ela deve ser normal, natural, né? Então, ela não é, como a gente já falou, para o uso de ostentação, né? Ela é para o uso comum. E é falsa aquela virtude que ela aparece somente para os de fora, que não se verifica, que a gente não consegue perceber dentro dos lares, né? Para os seus familiares. Quem não é virtuoso dentro do seu lar, ele também não vai ser fora dele, embora muitas vezes pareça ser, né? Então, mas é aquela coisa que não é real. Ser delicado, ser afável na sociedade, deixando de ser em família, também não é ser virtuoso, é ser, sim, hipócrita, né? Porque não existe diferença da virtude para fora do lar, da virtude para dentro do lar, uma virtude que seja privada, né? Uma virtude pública. A virtude, ela deve ser igual em toda parte, né? Então, esse hábito da virtude, quando ele realmente existe, quando ele é real, ele vai se refletir em todos os nossos atos, do mais simples ao mais complexo, de uma forma, assim, sempre muito natural, né? E a dificuldade, na verdade, ela não está no exercício da virtude, mas na oposição, né, que ela faz ao vício, quer dizer, que o vício faz a virtude, né? Então, a dificuldade está aí, em relação ao vício que se opõe a cada virtude, né? E aí, então, a gente não pode deixar, né, que esses vícios acabem abafando, né, como até a Juliana falou e agora há pouco, dessa questão do abafar as nossas qualidades. A gente precisa fazer com que essas nossas qualidades, essas nossas potencialidades, que elas desabrochem, né? O vício, ele não vai ceder lugar sem luta. A gente precisa realmente se esforçar. Então, a gente precisa destruir um para desenvolver o outro. E esse deve ser o nosso objetivo, né? Esse é o alvo dos nossos esforços, para que a gente realmente consiga, né, chegar lá nessa felicidade que a gente espera, né? E lá no livro Consolador, a gente tem mais uma pergunta que Emmanuel vem responder para a gente, que é também sobre a virtude, né? Se a virtude é uma concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura.
E aí ele vem respondendo para a gente que o que seria a concessão seria a forma da gente chegar a essa virtude, né? Que então Deus nos permite, Deus nos dá, nos concede a luta, né? A dor, a luta, a experiência, que nos traz isso como uma oportunidade para que a gente busque realmente, né, a aquisição da virtude. Então ele vem dizendo que a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Então, sempre temos que ter o nosso esforço para podermos conquistá-la, né? E a partir do momento que a gente conquista, então, a gente vai ter ela para sempre, em qualquer lugar, como a gente já falou, né? Dentro de casa, na rua, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, as virtudes, elas são aquisições do nosso espírito imortal, né? Que são adquiridas e desenvolvidas através de várias existências que a gente vem tendo, de várias encarnações, e buscando sempre, claro, o trabalho incessante no bem, né? E aí, como a Ju também já falou dessa questão da importância, né, de nós nos conhecermos, né? Para a gente adquirir também as virtudes, a gente precisa se conhecer, né? E isso a gente vai estar falando ainda muitas vezes. Nós precisamos ter a consciência dessa nossa inferioridade espiritual, dessa nossa imperfeição, porque muitas vezes a gente não aceita isso, né? Então a gente precisa se observar muito, né? Nós precisamos nos observarmos diante das coisas que nós não gostamos, diante daqueles que nos são antipáticos, daqueles também que nos são simpáticos. Como são as nossas atitudes, como nós reagimos diante de determinadas situações, né? E aí, dessa forma, a gente começa a ver que tipo de espírito nós somos, né? E precisamos ter também, né, principalmente, precisamos ter paciência de fazermos esse exercício de nos observarmos, né? Porque é muito mais fácil, na verdade, a gente prestar atenção na vida do outro, né? Parece que a vida do outro é sempre mais interessante do que a nossa, né? Apontar os erros do outro, os defeitos do outro, ver o que o outro precisa mudar, a gente rapidinho vê, né? A gente já diz o que é que ele tem que mudar, a gente olha, a gente julga, a gente condena, né? Sempre assim, né? E quando alguém aponta o nosso erro, o nosso defeito, a gente já não aceita muito bem, não, a gente fica mal, né? A gente não quer aceitar. Ou a gente, às vezes, não quer ser descoberto também, né? Não sei, de repente, né? A gente tem que pensar muito, refletir muito sobre isso. Mas, só mesmo a gente conseguindo aceitar que a gente tem esses defeitos, né? Que a gente tem esses vícios que a gente traz de outras encarnações, é que nós vamos poder realmente fazer algo, nós vamos poder achar a forma como a gente vai diminuindo esses vícios, acabando, eliminando esses vícios, para que as virtudes possam surgir, né? Então, primeiro a gente tem que aceitar que tem. Então, buscando também sempre fazer o bem em qualquer situação, né? E aquele que possui realmente a virtude, né, como a gente já comentou, é porque adquiriu através dos seus próprios esforços, né? E aos poucos vamos nos despojando das imperfeições, é assim que a gente vai adquirindo. Porque nós é que somos os construtores do nosso próprio destino. Nosso destino não está na mão de ninguém, está nas nossas mãos, né? Então, a aquisição e o desenvolvimento dessas virtudes, na verdade, é uma necessidade evolutiva do espírito, né? A gente precisa realmente agir. Na agenda cristã, tem uma frase interessante que eu trouxe para a gente, que ele vem dizendo que a virtude não é uma flor ornamental, ela não vem só para enfeitar, né? É um fruto, e também não vem, ela não surge do nada, né? É um fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, mais uma vez, vem afirmando que é sempre através do nosso esforço, né? E que a gente precisa estar usando. E aí, a gente vai terminar aqui falando também do livro, terminar esse item, né? Do Livro dos Espíritos, né? Que ele vem dizendo para a gente qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir, né? De guia e modelo. Então, quem é? Né? Qual foi esse tipo mais perfeito, que todos nós já sabemos, com certeza, que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo?
Jesus, né? Todos nós sabemos. E Jesus era a própria encarnação da virtude. Ele era a virtude por excelência, né? Ele propôs que nós fizéssemos tudo o que ele propôs que nós fizéssemos, ele fez para que víssemos como é que era, né? Que era possível, que todos nós poderíamos estar fazendo. Então, ele exemplificou a todo momento essas suas virtudes, né? E desenvolver as virtudes, então, a gente já percebeu que é um caminho, né? E é um caminho seguro para a nossa felicidade, que é tão desejada, né? Por todos nós. Aí, quando a gente chega, então, né, na próxima mensagem também de François, o item 9, ele vem falando dos superiores e os inferiores. Aí a gente fica assim, poxa, mas como assim, né? Superior, inferior, Deus vai nos ver dessa forma, como uns superiores a outros, né? E aí a gente, lógico que entende que não é bem assim, né? Que para Deus não existem superiores nem inferiores, todos nós somos iguais, né? Mas para os homens sim, né? Porque existem os cargos que são superiores a outros. E às vezes até nem tem cargos superiores aos outros e as pessoas se sentem superiores, né? Mas então, quando algumas pessoas, né, ocupam posições hierarquicamente superiores ou inferiores a outras, as quais então são subordinadas, né? Então, as que são subordinadas devem obediência, né? E aí a gente pensa assim, nós temos assim, algumas questões, né? O exemplo, como se estivéssemos numa obra. Nós temos vários cargos numa obra, né? Teríamos lá um engenheiro, um mestre de obra, normalmente, um pedreiro e um ajudante de pedreiro, talvez até tivesse mais. Mas esses, a gente vê assim, uma certa hierarquia, né? A gente consegue perceber que existe hierarquia. Na escola também a gente tem um diretor, coordenador, professor, aluno, também existe essa hierarquia. Existem cargos em posições diferentes, né? Então, umas posições um pouco acima, outras um pouco abaixo, né? E no hospital, achei interessante essa questão do hospital, né? Porque aí a gente lembra, quando fala do hospital, a gente lembra da pandemia, né? No hospital, a gente tem também esses cargos, né? Que estão mais acima, os cargos que estão aparentemente mais abaixo, né? Que seriam o diretor do hospital, médico, enfermeiro, funcionário de limpeza. Aí, quando a gente pensa que funcionário de limpeza e pandemia, será que funcionário de limpeza também não teve uma importância? Está tendo ainda, né? Mas no início, mais ainda, que todos nós nos preocupamos tanto com isso, né? A gente ficou todos ficamos meio sem saber exatamente o que a gente estava enfrentando, né? Os médicos também, claro, todos tiveram, todos estão tendo ainda o seu valor. Mas o funcionário de limpeza também não teve um valor alto, né? Então, assim, complicado, né? A gente colocar um superior a outro, mas hierarquicamente a gente sabe que devemos sim certas obediências, temos os nossos deveres, como colocou aí a Ju, né, para com os outros, né? E em casa também a gente tem isso, né? A gente tem pai e mãe e tem os filhos. Os filhos também devem obediência aos pais, né? Então a gente tem esses cargos sim que a gente percebe que são um pouco superiores, outros um pouco mais inferiores, né? E assim, ele começa, então, dizendo para a gente que a autoridade, ela é como a riqueza, que teremos que prestar contas, porque ela foi concedida para a gente. Na verdade, ela é o empréstimo de Deus, né? E como tal, ele pode tirar quando quiser, assim como falamos também da riqueza, né? Lembram lá quando falamos da verdadeira propriedade? Porque é realmente nosso somente aquilo que nós podemos levar daqui quando nós desencarnarmos. O que aqui nós encontramos quando chegamos e o que aqui vamos deixar quando partirmos é apenas um empréstimo, né? Somos apenas usufrutuários, né? Foi exatamente esse termo que usaram, né? Nós estamos aqui só usufruindo enquanto encarnados, mas estamos sempre, com certeza, sujeitos aos desígnios de Deus. E saber disso também é ter consciência, né, da necessidade de praticar o bem. E Deus, então, ele nos dá a autoridade para que nós utilizemos, mas assim também como a riqueza, a gente precisa utilizar em benefício do próximo, a gente precisa sempre buscar o bem, né? Assim como a gente falou da virtude, buscar fazer o bem, aqui também a gente continua necessitando buscar o bem, né? E nós não podemos
abusar dessa faculdade, né, desse poder que essa autoridade nos dá. Porque esses que assim acabam fazendo, eles vão sofrer as consequências, com certeza, vão sofrer as consequências desse abuso. Muitas vezes nessa encarnação ainda, ou em próximas encarnações, né? Porque nós estamos aqui, sabemos que, de repente, estamos num certo cargo agora, mas daqui a pouco podemos estar num cargo um pouco acima, ou se estamos acima, podemos descer desse cargo, né? Podemos perder o nosso emprego e quando conseguirmos o outro, estarmos num cargo um pouco mais inferior. Então, a gente sabe que vamos sempre estar passando pelas posições diferentes, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Como é que nós estamos agindo com o nosso semelhante, né? Precisamos sempre tratá-los com muito respeito, né? Então, a gente não pode estar abusando desse poder, né? Levando em conta que a gente também precisa entender que essas pessoas que são subordinadas a nós, elas dependem da nossa orientação. Então, a gente também tem que estar atento a que orientações são essas que nós estamos dando, que diretrizes são essas que nós estamos dando da nossa autoridade, né? Se a gente está encaminhando eles no bem, se a gente está orientando para o bem, aproximando eles de Deus, que nós seremos responsáveis também pelo bom ou mau exemplo que nós dermos aos nossos subordinados. E aí a gente pensa também nos nossos subordinados quanto família, né, que seriam os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as pessoas que dependem da gente, né, de alguma forma, né, para que a gente oriente. Que exemplos são esses que nós estamos passando, mas também para os subordinados do nosso trabalho, que muitas vezes temos subordinados, né? Que exemplos são esses que nós estamos passando? Então, ele vem dizendo também que o homem na Terra tem uma missão, que pode ser grande ou pequena, uma missão que a gente precisa cumprir, mas qualquer que seja ela, sempre é dada para o bem, porque ninguém vem ao planeta, né, destinado ao mal. Deus permite, sim, que a gente conviva com o mal, até porque o mal ainda está em nós, né? Porque nós somos ainda muito imperfeitos, então o mal ainda está aqui dentro de nós, mas nós não somos destinados, então a gente tem que ver realmente para o bem. E a primeira coisa quando a gente pensa, quando fala em missão, é na nossa missão para conosco mesmo, né? Que a gente precisa, então, a gente precisa se educar, a gente precisa se melhorar, se moralizar, vencer as nossas dificuldades, né? E aonde estivermos, seja lá onde for, na vida familiar, né? No trabalho, diante da sociedade, a gente sempre tem uma missão para cumprir, assim como também temos os deveres, né? A missão também, a gente pensa em dever, né? Em qualquer situação, então, a gente tem que sempre estar atento às oportunidades que estamos tendo, ao exemplo que nós estamos dando. E não é só na casa espírita, né, que nós precisamos exercitar, sermos homens de bem. Nós sabemos que nós seremos tratados amanhã conforme estamos tratando hoje aqueles que exercemos certa autoridade, né? Seja um filho, seja um funcionário. E aí eu me lembrei aqui do exemplo de uma ex-aluna que eu encontrei agora há pouco tempo, mas de muitos anos atrás, né? Eu precisei dar entrada na Unimed lá para uma cirurgia, e aí ela pegou lá o meu protocolo. Quando ela pegou, ela viu os meus dados e entrou em contato comigo. Eu achei até muito legal, né? Que eu não a via há muito tempo, foi muito interessante da gente estar retornando a se ver, né, a conversar, a criar esse elo novamente, né? Como assim? Eu acabei até precisando dela, porque eu não estava conseguindo acessar o número do meu pedido e ela acabou me ajudando. Assim, foi uma coisa assim, meio que sem querer, né? Mas que aconteceu. Então, quantas vezes, depois de um certo tempo, a gente não reencontra aquelas pessoas que ela, de uma certa forma, foi uma subordinada, ela foi minha aluna, né? Subordinados nossos, né? Como nós estaremos perante eles, né? Como eles vão nos tratar. Vai depender muito de como nós os tratamos, não é verdade? E aqui a gente pode estar encontrando nessa mesma encarnação como numa outra encarnação, né? Então, ele vem falando aqui, tem um barulho aí, mesmo se nós não formos tratados com bondade, que muitas vezes pode acontecer, né, nós precisamos nos resignar e retribuir o mal com o bem.
A gente precisa agir com o outro, isso sempre, né? Como nós gostaríamos que agissem conosco, lembrando lá daquela regra áurea, né? Essa daí é uma regra, assim, que resolveria todos os problemas da humanidade, né? Se todos agissem assim. Bom, para a gente acabar aqui, eu vou acabar com uma frase de Emmanuel, que está lá no livro Estude e Viva, tá? Ele diz assim para a gente: construamos, né, uma orientação dele para nós, né? Construamos pontes de simpatia com o material da bondade. Hoje, alguém surge diante de nós suplicando apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós. Então, que a gente esteja, né, assim, sempre com a consciência tranquila, né, do nosso dever cumprido, né, de que da nossa missão, que é o dever também, né, Ju, uma coisa aqui acho que acaba entrelaçando na outra, né, e que a gente possa realmente estar de frente para essas pessoas, né. É o cooperar, né? É o cooperar, trabalhar uns pelos outros, né? Verdade. E essa questão da... Desculpa, é porque o meu som estava ruim, né? Os amigos falando aqui também, muito obrigado pelo retorno. Eu espero que esteja melhor. Eu troquei aqui do aparelho. Essa questão da hierarquia é interessante, Lene. E eu também, lendo um livro de André Luiz, não me lembro agora se eram os Mensageiros ou os Mensageiros e os Missionários da Luz, não me lembro agora, mas ele fala da hierarquia no plano espiritual e existe também. E aí, obviamente, também a gente lembra do Livro dos Espíritos, que fala lá dos espíritos de terceira, segunda e primeira ordem, né? Ou seja, existe a hierarquia. E no plano espiritual, quando o espírito ele tem esse entendimento, ele respeita essa hierarquia e aceita a subordinação, porque essa hierarquia ela existe em função não de aquisições materiais de poder, mas é de aquisições de virtudes morais. E essa comparação serve para aqueles que são inferiores, né, subalternos, se podemos falar dessa forma, como inspiração para um dia ser iguais àqueles superiores. Então, ou seja, a questão de hierarquia, disciplina, às vezes pode soar para a gente como uma forma, né, seja não muito simpática, mas não é isso. Né? Ou seja, a hierarquia ela pode existir. O problema não é a hierarquia em si, mas o que se faz dela, né? Ou seja, essa é a grande questão. E eu acho também, Adriano, que existe, mas também para que haja uma certa organização, né? As pessoas, elas precisam ser coordenadas por alguém. Então, precisa haver isso, né? Como eu citei o caso da escola, né? Os professores, eles precisam de um coordenador, não é? De um orientador e em outros trabalhos também, a gente precisa disso. Então, eu acho que mais por conta aí desse caminho da organização, né? Isso aí. Então, não tendo mais alguém mais que fazer alguma colocação, não, né? Então a gente pode passar para a Jordana. O áudio tá bom? Tá ligado o áudio, tá bom? Tá. Boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, estudando com vocês e aprendendo um pouquinho, né, com esse evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos edifica. Eu vou dar continuidade agora no capítulo, nos itens O Homem no Mundo e Cuidar do Corpo e do Espírito. Primeiro, eu gostaria de pensar sobre esse título do capítulo que nós estamos estudando, que é Sede Perfeitos. Porque todo o estudo desse capítulo, e na verdade não somente o estudo desse capítulo, mas todo o Evangelho e a base da doutrina espírita, que é apoiada na doutrina ética de Jesus, é a busca por essa perfeição. A bandeira do Espiritismo é a caridade. Então, esse sede perfeitos nada mais é do que essa busca incessante por essa caridade que vem a educar o nosso espírito. Educar o nosso espírito em uma aprendizagem de amar.
uma aprendizagem que Jesus veio nos ensinar e que nós precisamos exemplificar com a nossa própria vida, com a retidão dos nossos atos, com o nosso amor ao próximo. Então, nesse primeiro item, o homem no mundo, sobre esse tema, o Evangelho vai nos dizer que quando nós paramos para pedir a assistência de Deus, a assistência dos espíritos superiores, que nós devemos estar sempre acompanhados do sentimento de piedade, que nós devemos estar sempre livres de qualquer pensamento negativo, de qualquer pensamento fútil, porque, em primeiro lugar, nós devemos elevar o nosso espírito à superioridade. E depois de elevar o nosso espírito, aí sim nós devemos evocar o auxílio desses espíritos superiores. E aí vamos pensar um pouco, né? O que nós podemos entender com esse elevar o nosso espírito? O texto, ele vai questionar aqui se esse elevar seria através da prece e da evocação mental. E sim, a prece e a evocação mental podem nos auxiliar a elevar o espírito, sim. Mas não somente isso, porque todos nós vivemos em sociedade, nos relacionamos o tempo todo com pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que têm pontos de vista diferentes, que agem diferente, e nem sempre é fácil conviver com essa diversidade. O desafio, então, está nessa relação com os nossos irmãos. E não importa que tipo de relação seja, pode ser uma relação no trabalho, uma relação conjugal, uma relação amorosa, relação de amigos. Nós sempre temos a oportunidade de elevar o nosso espírito através dessa nossa relação com o outro em qualquer âmbito. E é essa a nossa prova maior, porque nós não fomos colocados aqui na Terra para viver com o propósito de nos aturarmos, e nem tampouco nos agredirmos de formas variadas. Nós fomos chamados para aprendermos a nos amar através desse convívio, com o exercício da tolerância, com o exercício da paciência, da benevolência, com o exercício do amor, que vai resumir todas as virtudes que foram exemplificadas por Jesus. Tem um trecho que o Evangelho vai nos dizer que a nossa alegria, ela deve vir da nossa consciência reta. O que significa isso? A nossa alegria, ela deve ser a alegria, a mesma alegria de Deus, do nosso Pai. E essa alegria de Deus, ela vai existir quando nós conseguimos cumprir ao mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de viver o tempo todo nessa tentativa e nessa busca incessante, porque esse é o nosso propósito comum, esse é o propósito que todos nós temos nesse plano terreno. O texto, ele não vai condenar em momento nenhum os prazeres, ele só vai nos aconselhar a reportar tudo a Deus, para que a lembrança de Deus sempre possa purificar e santificar todas as nossas ações. Tem uma palestra que eu assisti esses dias do Haroldo Dutra, que ele vai dizer que nós precisamos ser como domadores de cavalos. Nós precisamos dar sentido, dar direção e dar intensidade correta aos nossos desejos. Nós precisamos educar as energias, para que as energias parem de nos dominar e passem a ser nossas servas, para que assim não sejam os nossos desejos, as nossas energias, elemento de conexão com as trevas, mas que seja uma ferramenta de engrandecimento espiritual. Então, voltando, como nós alcançamos essa perfeição? Como nós alcançamos esses seres perfeitos? Será que nós alcançamos sozinhos e em prece somente, em invocação mental? Não, nós alcançamos essa perfeição na prática da caridade absoluta, que vai compreender a nos educarmos e nos relacionarmos melhor com o nosso próximo.
cumprindo assim a nossa meta de viver em sociedade com o propósito de evolução. Porque, independente dos propósitos pessoais que cada um de nós tem na vida, todos nós estamos aqui carentes do mesmo propósito de evoluir. Esse propósito, ele existe para todos. Então, nesse sentido da evolução, se eu reencarno, porque dentre todas as imperfeições que eu tenho, eu preciso melhorar dentre todas elas, por exemplo, a paciência. Se eu sou um ser impaciente e eu precisei vir para aprender a tolerância, ou seja, o amor através da tolerância, sozinha e sem problemas, sem confrontos, eu não tenho como exercitar e melhorar nesse aspecto da minha imperfeição. É exatamente na atribulação, é no momento que o outro me desafia a perder a paciência que eu tenho a prova. Ou seja, que eu posso escolher ser grande, e como que eu sou grande? Me elevando com a virtude da paciência. Mas eu posso escolher também seguir os meus instintos, seguir os meus impulsos e me rebaixar nas minhas próprias mazelas. E aí, o que eu faço quando eu faço essa opção? Eu estou estagnando o curso da minha evolução. Eu vou citar aqui como um bom exemplo uma passagem de Santo Agostinho que ele escreveu nesse livro, Confissões de Santo Agostinho. E tem um momento nesse livro que ele vai falar sobre o desejo que ele tem de alcançar Deus. Eu vou ler esse trechinho dessa passagem. E ele vai dizer o seguinte: e como invocarei, ó meu Deus e meu Senhor, se ao invocá-lo, o invoco sem dúvida dentro de mim? Pois será possível, Senhor meu Deus, que se oculte de mim alguma coisa que vos possa conter? Será talvez pelo fato de nada do que existe poder existir sem vós, que todas as coisas vos contêm? E assim, se existo, que motivo pode haver para vos pedir que venhais a mim, já que não existiria se em mim não habitasseis? Santo Agostinho, ele não encontrou Deus dentro da igreja. Ele não encontrou Deus em um quarto fechado, restrito da convivência com os outros homens. Tampouco vendo somente coisas bonitas, vendo sublimidades como o pôr do sol, que Agostinho encontrou Deus. Deus, na verdade, estava dentro dele, Deus não estava fora. Mas ele só encontrou Deus nas atribulações da vida, no desejo incessante que ele tinha de ser um novo homem. E o caminho para esse encontro com Deus foi no mundo, foi entre os homens, foi no árduo aprendizado de amar. Porque amar não é só poesia romântica, como mostra nos filmes. Amar é, antes de tudo, uma escolha. Eu escolho te amar. E se eu escolho te amar, eu vou ter que compreender que eu vou precisar ceder, que eu vou precisar me sacrificar, que eu vou precisar me educar e melhorar como ser humano para ser uma pessoa melhor e conseguir te amar, e conseguir me ofertar. O amor é uma oferta, e nós só ofertamos aquilo que nós somos. Estagnados e egocentrados, olhando somente para nós mesmos, a gente não tem a capacidade de amar ninguém. Então, eu preciso cuidar do meu jardim interior. Eu preciso fazer esse jardim florir. E aí sim, eu posso ter a capacidade de oferecer esse jardim para alguém. Porque senão eu vou oferecer o quê? E como faz esse jardim, né, florir? Vamos pensar nesse florescimento. Como que faz esse jardim interior florir? É amando. Só que o grande problema da humanidade é que nós estamos sempre muito preocupados em colher. E nós não viemos aqui para colher, nós viemos aqui para semear.
e a gente só vai colher semeando. Por isso que Jesus nos disse: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque buscar o reino de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar os seus filhos, que são os nossos irmãos. E é amá-los como a nós mesmos. Por isso que não tem outro caminho. O antídoto para tudo é o amor. É através do amor que as outras coisas podem nos ser acrescentadas. E aí, seguindo, depois, o Evangelho ele vai finalizar esse item dizendo que Deus é amor e que Ele abençoa todos aqueles que amam santamente. E nós não podemos amar santamente quando o preço da nossa felicidade ofende e faz mal àqueles que nos cercam. Quando nós temos atitudes desvirtuosas, quando nós agimos contra a prática do amor e da caridade. Tem um livro que eu estou lendo que se chama Conflito, vou mostrar para vocês, que se chama Conflitos Existenciais. Esse livro ele é muito bom, ele foi psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E tem um capítulo, né, ele vai tratar sobre vários conflitos existenciais, mas tem um capítulo específico que ele vai tratar sobre o medo. E aí, no final, quando ele vai apontar um caminho de cura para esse conflito existencial do medo, ele vai citar o amor como antídoto. E eu acredito, eu não li todos os outros capítulos, mas eu acredito que o amor seja o antídoto para todas as outras crises existenciais, a ansiedade, a preguiça e todos os outros conflitos que ele vai citar. E aí ele vai dizer nesse capítulo, um trecho muito bonito, porque ele vai dizer que quando diminui ou quando desaparecem as doações que a vida nos oferece, que esse é o nosso momento da retribuição. Esse é o nosso momento de oferecermos o nosso melhor aos demais. Ou seja, isso é muito difícil, isso é um desafio muito grande. Porque o que significa isso? Isso é esquecer da colheita e buscar a semeadura. Então, quando algo nos falta, é momento de semear, de ofertarmos-nos aos outros. Porque nesse raciocínio, nessa doação, é que vai se expressar o amor ao próximo, é que a vida vai ganhar sentido e que o relacionamento vai se vitalizar. Agora, quando nós estamos focados nesse interesse pelo bem-estar do outro, e não apenas egocentrado nos nossos interesses, nós vamos irradiar bondade e ternura em nosso próprio benefício. Mas é óbvio, e ele vai frisar bem isso, que isso não acontece com o propósito de receber por compensação, né? Tem que ser espontâneo, tem que ser uma semeadura espontânea. E aí ele vai dizer depois, vai concluir, que é nessa dinâmica que as criaturas se unem e alcançam, assim, o amor a Deus. É nessa dinâmica que as criaturas amam a Deus, amando ao próximo. E aí eu vou seguir um pouquinho para o próximo item, que é cuidar do corpo e do espírito. E nesse item, o texto vai iniciar nos perguntando se a perfeição moral seria a maceração do corpo. E ele vai nos dizer que a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e de doença, vai influir de maneira muito importante sobre a nossa alma. Considerando que nesse plano terreno que nós vivemos, a alma ela está prisioneira da carne. Assim, é necessário que o corpo também esteja saudável para que a alma viva. Então, ele vai prosseguir refletindo como então acharíamos um equilíbrio para que ambos estejam em perfeito estado, o corpo e a alma. E ele vai nos dizer que o certo não seria nem seguir o caminho de aniquilamento do corpo, nem tampouco agir como os materialistas que querem rebaixar a alma, porque seriam dois tipos de violência. E tampouco também devemos ser como os indiferentes, que agem sem convicção, sem paixão e são mornos no amar.
E aí, então, ele vai questionar, né? Onde, então, está a sabedoria? Onde está o equilíbrio no meio disso tudo? E a resposta a essa pergunta, a partir do Espiritismo, apontando as relações entre a alma e o corpo, é a necessidade que nós temos de cuidar de ambos, buscando um equilíbrio e tendo em vista sempre que o nosso corpo é instrumento da nossa alma. Precisamos entender que o nosso corpo é um talento que nos foi confiado por Deus. No livro, esse livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos dizer que a carne é a nossa casa terrestre, mas que o espírito é o dirigente. Então, as características dessa habitação, se são boas ou se são más, né? Se a gente está ali direcionando de forma ruim, né? Ou não, o nosso corpo, isso vai depender da condução do nosso espírito. E por isso precisamos compreender a nossa necessidade de autodomínio, a nossa necessidade de sermos disciplinadores e renovadores de nós mesmos. O uso que faremos do nosso corpo nessa encarnação precisa ser feito com sabedoria. Precisamos usar o nosso livre-arbítrio para cuidar do nosso corpo, tal como nutrir o nosso espírito. E aí, prosseguindo, né, para finalizar, ele vai nos indagar o que consistiria a perfeição. Seria, e vai responder que seria a educação do espírito e não o martírio do corpo. Esse capítulo em especial, ele me fez lembrar de um depoimento que assisti do padre Fábio de Mello, que ele vai falar muito sobre isso. E ele vai relatar em um depoimento que em certo momento da sua vida, ele está vivendo lá a missão, né, na religião, e muito envolvido com a música, fazendo shows, realizando missas, e que ele estava com a vida muito agitada, sem tempo de fazer uma pausa, sem tempo de repouso, sem tempo de reflexão. E então ele foi se sentindo adoecendo, foi se sentindo agredindo o seu corpo, porque todo aquele caminho que ele escolheu trilhar, de dedicação ao próximo e de comunhão com Deus, necessitava dele também um recuo silencioso, uma pausa reflexiva, um cuidado com o corpo que ele não estava tendo. Então, se ele não se cuidasse, se ele não respeitasse a pausa que seu corpo necessitava, que seu corpo estava pedindo, o repouso necessário, o silêncio para a reflexão interior, talvez ele estivesse adoecido até hoje. E ele vai dizer que foi essa agitação que contribuiu para a síndrome do pânico que ele desenvolveu depois. Então, nesse exemplo, nós podemos ver como o corpo está ligado à alma e o quanto ambos sentem quando somos displicentes, seja com um ou seja com o outro, porque estão completamente desligados. Se nos permitimos parar, todos nós, né? Se nós nos permitimos parar, ficar em silêncio, refletirmos um pouco, porque nem sempre paramos para fazer isso, nem sempre paramos para refletir. Estamos vivendo, na maior parte das vezes, no modo automático, sendo reativos, pouco reflexivos. Mas se nós fizermos isso, nós entenderemos melhor, por exemplo, quando o nosso corpo adoece. Nós entenderemos melhor os sinais da nossa alma quando o nosso corpo adoece. Nós entenderemos o que a nossa alma está querendo dizer, nós entenderemos melhor as nossas enfermidades, que às vezes aparecem fisicamente, mas estão vindo lá do nosso interior. Do mesmo modo, como também, se nós tivermos esse tempo, né, de silêncio, de reflexão interior, nós também perceberemos sensações, sentimentos negativos quando estivermos vivendo uma vida apenas materialista, com nossa alma malnutrida. Nós sentiremos certamente que algo nos falta, e esse algo nunca, jamais vai poder ser suprido com bens materiais, porque tem a ver com o cumprimento das nossas excelências, tem a ver com o cumprimento daquilo que todos nós fomos chamados a exercer, que é amar uns aos outros, porque esse caminho de amor é o caminho da nossa evolução, não tem outro caminho.
Bem, eu vou finalizar por aqui. Já está no nosso tempo. Queria agradecer. Muito obrigada a todos. Agradeço a atenção e a paciência de vocês em me ouvir. E que todas essas lições possam nos iluminar e nos edificar um pouco e nos auxiliar aí nos nossos desafios diários. Perfeito, Jordana. Agora sim. Aproveitando a oportunidade, né, a Joelma colocou aqui, né, um ponto de vista dela, né, se nos isolamos, também perdemos a oportunidade de crescimento próprio. Verdade. E também essa questão do martírio, né, Kardec ele traz essa colocação. A gente sabe que Kardec, ele, ao expor a doutrina, é óbvio que ele vem trazendo comparações, né, do que era na época lá tido como certo, né? A gente está falando aqui a respeito do capítulo Sede Perfeito. Então é óbvio que o ser humano, através da espiritualidade, através da religião, né, do evangelho, de outras crenças também, ele quer se aproximar de Deus e, obviamente, ele ao aproximar-se de Deus, ele busca uma certa perfeição que vimos no estudo anterior, trazido pelo Sidney, né? Seria a perfeição relativa. Mas a gente sabe que algumas doutrinas têm como, não só a doutrina em si, mas teria como uma justificativa para a correção do erro o martírio do corpo. Na realidade, a gente vai associar ao sofrimento, porque a gente sabe que o sofrimento existe para o aprendizado. Então, algumas, durante a sua existência, viram em determinado momento que a automutilação seria uma forma de poder se corrigir dos seus erros. O Espiritismo ele traz para a gente, né, esse entendimento de que o ideal seria que não, seria que houvesse um equilíbrio entre a saúde do corpo e a saúde, né, do espírito, porque um precisa do outro, como foi bem colocado pela nossa amiga Jordana. Então é isso, meus irmãos. E, se não tiver mais ninguém para fazer alguma colocação, eu passo aí novamente a palavra para a Jordana para fazer a nossa prece final. Por favor, Jordana. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por estarmos no conforto dos nossos lares, com essa oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, de refletirmos em torno de toda essa mensagem positiva, e pedimos muito auxílio para que essa sabedoria não fique apenas no campo teórico, mas que sejamos auxiliados pelos nossos mentores espirituais, pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos superiores, a aplicar essa sabedoria, essa teoria na prática da nossa vida, nos nossos dias, nos nossos desafios diários, nas nossas dificuldades pessoais, que possamos ser auxiliados a seguirmos o exemplo de Jesus, crescendo nas nossas virtudes, eliminando, Senhor, as nossas imperfeições, através do amor ao próximo, através da benevolência. Pedimos também, nesse momento, em que vivemos um período de grande desafio com a pandemia, que os espíritos amigos possam auxiliar
a todos aqueles que sofrem dificuldades nesse momento, a todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, a todos aqueles que se encontram enfermos, a todos aqueles que sofrem a perdas de familiares, de pessoas queridas. Sabemos que passamos por aquilo que precisamos passar. Então te pedimos, Senhor, a força necessária, a sabedoria necessária, o conforto espiritual necessário para passarmos por aquilo que precisamos passar, iluminados pela Tua presença e pela Tua misericórdia. Que tenhamos sempre a gratidão de reconhecer as dádivas no nosso entorno, os milagres diários, as bênçãos que nos rodeiam. Que tenhamos sempre a gratidão e o contentamento. E possamos, Senhor, sermos instrumentos de paz e de amor no mundo. Agradecemos por essa noite e que possamos continuar esse estudo, aprendendo mais, servindo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, obrigado aí pela presença de vocês e a contribuição, tá? E até a próxima semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.